Capítulo 2. Ora, naqueles dias saiu um decreto da parte de César Augusto para que toda a terra habitada se registrasse. Este primeiro registro ocorreu quando Quirino era governador da Síria, e todos viajaram para se registrarem, cada um na sua própria cidade. José, naturalmente, subiu também da Galileia, da cidade de Nazaré, e foi à Judeia, à cidade de Davi, que se chama Belém, por ser membro da casa e família de Davi, a fim de ser registrado com Maria, que lhe fora dada em casamento, conforme prometido, nesta ocasião já em estado avançado de gravidez. Enquanto estavam ali, completaram-se os dias para ela dar à luz. E ela deu à luz o seu filho, o primogênito, e o enfaixou e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles no alojamento. Havia também no mesmo país pastores vivendo ao ar livre e mantendo de noite vigília sobre os seus rebanhos. E, repentinamente, estava parado ao lado deles o anjo de Jeová, e a glória de Jeová reluzia em volta deles, e ficaram muito temerosos. Mas o anjo disse-lhes: Não temais, pois eis que vos declaro boas novas de uma grande alegria que todo o povo terá. Porque hoje vos nasceu na cidade de Davi um Salvador, que é Cristo o Senhor. E este é um sinal para vós. Achareis uma criança enfaixada e deitada numa manjedoura. E repentinamente houve com o anjo uma multidão do exército celestial, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas maiores alturas, e na terra paz entre homens de boa vontade. Assim, quando os anjos se afastaram deles para o céu, os pastores começaram a dizer uns aos outros: Vamos de todos os modos até Belém e vejamos esta coisa que ocorreu, que Jeová nos fez saber. E foram apressadamente e acharam Maria, bem como José e a criança deitada na manjedoura. Quando a viram, fizeram saber a declaração que se lhes fizera a respeito desta criancinha. E todos os que ouviram isso maravilhavam-se com as coisas que os pastores lhes contavam. Maria, porém, começou a preservar todas estas declarações, tirando conclusões no seu coração. Os pastores voltaram, então, glorificando e louvando a Deus por todas as coisas que ouviram e viram, exatamente como se lhes dissera. Então, quando se completaram os 8 dias para que fosse circuncidado, deram-lhe também o nome de Jesus, nome dado pelo anjo antes de ele ter sido concebido na madre. Completando-se também os dias para a purificação deles, segundo a lei de Moisés, trouxeram-no a Jerusalém para o apresentarem a Jeová, assim como está escrito na lei de Jeová. Todo macho que abre a madre tem de ser chamado santo para Jeová, e para oferecer sacrifício segundo o que se diz na lei de Jeová: 1 par de rolas ou 2 pombos novos. E eis que havia em Jerusalém um homem de nome Simeão, e este homem era justo e reverente, esperando a consolação de Israel, e Espírito Santo estava sobre ele. Ademais, fora-lhe divinamente revelado, pelo Espírito Santo, que não veria a morte antes de ter visto o Cristo de Jeová. Assim, sob o poder do Espírito, ele veio ao templo. E quando os pais trouxeram para dentro o menino Jesus, a fim de fazerem para ele segundo a prática costumeira da lei, foi ele mesmo quem o recebeu nos braços e bendisse a Deus e disse: Agora, soberano Senhor, deixas o teu escravo ir livre em paz, segundo a tua declaração. Porque os meus olhos viram o teu meio de salvar, que aprontaste à vista de todos os povos, uma luz para remover das nações o véu e uma glória para o teu povo Israel. E o pai e a mãe do menino admiravam-se das coisas que se falavam dele. Simeão os abençoou também, mas disse a Maria, a mãe do menino: Eis que este é posto para a queda e para o novo levantamento de muitos em Israel, e para sinal contra que se fale: sim, uma longa espada traspassará a tua própria alma,
a fim de que sejam desvendados os raciocínios de muitos corações. Havia também Ana, uma profetisa, filha de Fanuel, da tribo de Aser. Esta mulher estava bem avançada em anos e tinha vivido com o marido por 7 anos, desde a sua virgindade. E ela era viúva, já com 84 anos de idade, que nunca estava ausente do templo, prestando noite e dia serviço sagrado com jejuns e súplicas. E ela se aproximou naquela mesma hora e começou a dar graças a Deus e a falar sobre a criança a todos os que aguardavam o livramento de Jerusalém. Tendo assim executado todas as coisas segundo a lei de Jeová, voltaram a Galiléia, a sua própria cidade de Nazaré. E o menino continuava a crescer e a ficar forte, estando cheio de sabedoria, e o favor de Deus continuava com ele. Ora, de ano em ano, seus pais costumavam ir a Jerusalém para a festividade da Páscoa. E quando ele atingiu os 12 anos de idade, subiram segundo o costume da festividade e completaram os dias. Mas, ao voltarem, o menino Jesus permaneceu em Jerusalém e seus pais não notaram isso. Presumindo que ele estivesse na companhia dos que viajavam juntos, cobriram a distância de um dia e então começaram a ir em busca dele entre os parentes e conhecidos. Mas, não o encontrando, voltaram a Jerusalém, indo diligentemente à procura dele. Bem, depois de 3 dias, acharam-no no templo, sentado no meio dos instrutores, e escutando-os e interrogando-os. Mas todos os que o escutavam ficavam constantemente pasmados com seu entendimento e suas respostas. Ora, quando ouviram, ficaram assombrados, e sua mãe disse-lhe: Filho, por que nos tratas deste modo? Eis que teu pai e eu, em aflição mental, estivemos à tua procura. Mas ele lhes disse: Por que tiveste de ir à minha procura? Não sabias que eu tenho de estar na casa de meu pai? No entanto, não compreenderam a declaração que lhes fizera. E ele desceu com eles e chegou a Nazaré e continuou a estar-lhes sujeito. Sua mãe, também, guardava cuidadosamente todas estas declarações no coração. E Jesus progredia em sabedoria, em desenvolvimento físico e no favor de Deus e dos homens.